Vini, vou passar a bola para você aqui neste comecinho de programa. Quer dizer, então, que o Lula quer voltar? Quer voltar, Paulo Matias, para a presidência da República. Muita gente quer que ele volte para a prisão, mas o ex-presidente Lula quer voltar para a presidência. E ontem nós tivemos o pronunciamento, no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, do atual presidente, Jair Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse pronunciamento, e do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Matias, que falou por cerca de 23 minutos à população brasileira e se colocou à disposição para ajudar neste momento de crise e também, quem sabe, em 2022, se colocar como presidente da República, se ele conseguir reaver os seus direitos políticos. Lula falou, Paulo Matias, que está com uma tristeza profunda em seu coração neste momento em que o Brasil passa, lembrou das quase 130 mil mortes devido ao coronavírus, mais de 4 milhões de casos, diz que a doença está atingindo principalmente a população mais pobre e mais negra e que daria sim para evitar tantas mortes. Segundo Lula, o governo atual não priorizou a vida, não priorizou a ciência e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Vamos ver. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Ô Vini, é campanha política isso? Horário eleitoral? Exatamente, Paulo. Foram 23 minutos, lembrou muito uma campanha eleitoral, aquele horário eleitoral da televisão. Muita gente interpretou mesmo essa mensagem do Lula como ele se colocando aí já numa campanha para 2022. Ele disse que Bolsonaro também aproveita o sofrimento coletivo para cometer um crime lesa-pátria de abrir mão da soberania nacional. Segundo o ex-presidente, o governo atual subordina o Brasil aos Estados Unidos de maneira humilhante e submete soldados e diplomatas a situações vexatórias e ainda ameaça envolver o país em aventuras militares contra os nossos vizinhos. Lula diz que o governo também demoliu as universidades, a educação, o desmonte das instituições de apoio à ciência, de apoio à educação, de apoio a professores, de apoio a artistas e que é por isso, Paulo, que ele se coloca à disposição da população para reverter esse quadro. Vamos ver. O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos. Pois é, Paulo, e o Lula também disse que devido à ascensão social dos pobres em seu governo, foi justamente esse motivo pela perseguição da justiça contra ele, contra o golpe contra Dilma Rousseff em 2016, a sua condenação, a sua prisão, e ele diz que a elite conservadora apoiou também o Bolsonaro, aceitando a fuga dos debates do atual presidente, financiando uma indústria de fake news, fecharam os olhos para o passado aterrador da defesa da ditadura e da apologia ao estupro. Segundo Lula, as eleições de 2018, Paulo Matias, jogaram o Brasil em um pesadelo que parece não ter fim. Muito bem, Vini. Vamos começar a debater então esse assunto aqui no Morning. Eu quero começar com o nosso intelectual favorito, porque eu tenho uma dúvida, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca. Falou Lula, falou de mim, né? Exato. Vamos imaginar aqui, Joel, vamos imaginar um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Eu tô curioso para saber de onde você justificará o seu voto caso isso aconteça. Eu me considero feliz, Paulo Matias. Me considero feliz de viver num país em que o voto é secreto. Mas se um dia a gente estiver tomando uma cerveja ali, quem sabe se arranque de mim a confissão. Não seria fácil, não seria fácil essa decisão. Agora eu aponto uma coisa, viu? Na minha sincera visão, é muito importante para o Brasil conseguir fugir
deste segundo turno que você traçou aí em 2022? Porque essa polarização nos leva a extremos muito irracionais, extremos nos quais as pessoas ficam fanatizadas, nos quais o ódio e o medo falam muito mais alto que qualquer proposta. A gente viu em 2018 que campanha vazia, né? Parece que está ficando cada vez mais assim. Então o Lula quer concorrer, ele vai tentar fazer de tudo para concorrer. Ele concorrendo, é muito provável ele ir para o segundo turno. O Bolsonaro é presença garantida no segundo turno. Então, para alguém como eu, um homem da virtude aristotélica, da moderação, que busca a racionalidade, o centro, a gente vive um cenário muito difícil, porque não está claro se o Brasil será capaz de evitar esse cenário que você traça. Estamos nas mãos, no fundo, em parte do STF, que vai decidir aí se o Lula concorre ou não. Mas mesmo que ele não concorra alguém em nome dele, ainda assim é o cenário muito provável, talvez o mais provável. Zé, Lula na eleição presidencial de 2022, tem chance disso acontecer? É improvável, muito improvável. Mas lá atrás nós falávamos aqui, quando a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retirou a delação do Antônio Palocci do processo contra o ex-presidente Lula. Lá, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes apontaram de que poderiam considerar o juiz Sérgio Moro como parcial e anular a condenação do ex-presidente. Em seguida, houve, na prática, uma ação parecida e a decisão da segunda turma foi de anular um processo lá do Banestado. E agora fica o processo do ex-presidente Lula e é isso que anima o pessoal do PT, né, a apresentar Lula como candidato, levando em consideração que a segunda turma do Supremo vai considerar mais uma vez Sérgio Moro como parcial e anular a sentença do ex-presidente Lula. Hoje ele é inelegível. A segunda turma pode jogar o Supremo Tribunal Federal nas trevas se assim decidir. Mas existe esta possibilidade mínima, já no Supremo, indicação de que esse assunto pode ir para o plenário do Supremo, onde o resultado seria diferente. Meu caro Paulo, a democracia no Brasil está em reconstrução. Há mudanças de posturas, de hábitos e principalmente de lei. Não haverá mais a coligação partidária para os casos aí de eleição de legislativo. O grande debate, a grande disputa é o Congresso Nacional. Um poder forte, mais forte até do que o Executivo, mas o Executivo tem ali os recursos, o dinheiro e que se coloca como o grande poder aqui na Praça dos Três Poderes. Então, esta democracia em reconstrução leva exatamente a esses debates. Já existe uma linha ali de um grupo que apoiou o presidente Jair Bolsonaro, que foi contra o PT e defendeu o impeachment, que está dizendo o seguinte: nem rachadinha e nem lava-jato, e pede para que as pessoas passem pelo meio. Mas isso também é muito difícil, A polarização interessa muito ao PT, interessa muito a Jair Bolsonaro, porque sabe que ganha fácil do Lula. Esse discurso aí vem desse velhinho com a cara boa, falando assim, ninguém sabe do que ele é capaz e do que ele fez ao Brasil. Olha, Joel, esta polarização entre PT e Bolsonaro está mesmo prevista. Agora, a candidatura Lula é uma fake news, não é possível. Ô, Zé Maria, você falou nesse velhinho com a carinha de bonzinho falando, lembrando que em 2022 o Lula terá 77 anos já, então também aí implica numa disposição, na energia que ele vai ter para uma possível candidatura, né? Com certeza. Eu sempre coloco essa dificuldade a mais, né? A saúde do Lula já não está 100%, até lá, gente, ainda falta esse final de ano, o ano que vem e o outro ano ainda, muito tempo. Adriles, você acha que tudo que o Bolsonaro quer é o Lula como candidato? Não tem a mais remota sombra de dúvida. O Lula é o maior cabo eleitoral de Bolsonaro, né? Porque quem acredita nas basófias do Lula é uma pequena elite psicótica, psicopatizada, artística, intelectual, orgânica, que não crê nos absurdos. O Zé Maria falou do bom velhinho, mas é um bom velhinho que acusa o governo de fazer apologia ao estupro e usar o coronavírus como arma de destruição
em massa. Aí não cabe uma análise política mais, cabe uma análise psicanalítica, né? Eu falei, por exemplo, aqui a semana passada da Fernanda Montenegro, que cria perseguições falsas. A Marieta Severo deu uma declaração esses dias dizendo que como assim o Brasil elege um homem desse teor? Que valores são esses? Os ministros que veem no presidente um genocida. O Caetano, esses dias, falou que a linguagem estética do governo é extremamente cafajeste, lembra as pessoas que não o prenderam... Não fale mal do Caetano, Adriles. Vou falar. Lembra as pessoas que o prenderam, que falavam, pô, não sei o quê. E aí é nessa fala do Caetano que eu percebo o índice de psicopatia que cerca o lulopetismo, né? As pessoas estetizam o governo, remetem o governo a um tipo de retórica estética da ditadura e que acham que vão encampar. E não percebem que fazendo esse tipo de projeção maluca, esquizofrênica, eles mesmos podem estar sendo os autoritários e criam essa maluquice de dizer, tudo bem, a polarização política é válida, você pode até exagerar, mas dizer que um homem que fez apologia ao estupro e usa o coronavírus como arma de destruição em massa é loucura. E o Lula, que também é um psicopata, que crê nas próprias mentiras, ele sabe que ele tomou de assalto o país, que tomou de assalto o Estado brasileiro, né, da maior esquema de corrupção da história da humanidade já vista. Só que ele usa da prerrogativa das pessoas que passam pano para ele, que são os psicopatas que acham que a esquerda é idílica sempre e que rouba para o bem geral da nação. E essas mesmas pessoas que passam pano para ele esfregam fogo na cara do Bolsonaro dizendo que ele é um estuprador, que ele é um genocida, um assassino em massa, um homem sem nenhum tipo de sensibilidade, e cria essa psicopatologia histérica que é o lulopetismo, que ainda alimenta esse homem que é um criminoso condenado em inúmeras instâncias. Ou seja, o Lula, baseado nessa premissa de que a maioria da população ainda mantém, e eu creio que mantém uma certa sanidade mental contra esses arroubos tresloucados do Lula e de seus seguidores, né? Ainda vai tornar o Bolsonaro provavelmente eleito no primeiro turno, no eventual e surreal, como diz o Zé Maria, no surreal disputa com o Bolsonaro. Ok.